Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, agora a gente fala sobre segurança pública, determinou que o governo do Rio de Janeiro e também a Justiça Estadual enviem informações detalhadas sobre a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Moraes apontou contradições entre os relatórios do governo fluminense e de outros órgãos, como o Ministério Público, e mandou preservar todas as imagens das câmeras corporais, os laudos necroscópicos e os relatórios de inteligência que embasaram o cumprimento dos mandados. O ministro também determinou que o Tribunal de Justiça informe quantas pessoas foram presas durante a operação e que o Ministério Público envie os laudos realizados por sua perícia independente. A Defensoria Pública do Estado deverá comprovar se as famílias das vítimas têm acesso às provas e também acompanhamento jurídico. Eu vou recorrer mais uma vez ao Marcília, porque, enfim, jurídico, mais uma vez, hein, Marcília, agora o ministro Alexandre de Moraes pedindo esses relatórios, aliás, contestando, né, os relatórios que foram entregues. Pergunta aqui é retórica, mas é papel do juiz, e vale lembrar que tudo isso ocorre dentro daquela ADPF, né, das favelas, que já foi julgada, analisada ainda no primeiro semestre, salvo engano, maio ou abril deste ano, mas parece que ela tem ali uma validade perpétua, né? Estendida. Tudo tem, né? No STF, aliás, um dos modos, né, deles lidarem com o controle total da nação é eternizar os inquéritos, né, os processos, as investigações. Todo mundo que é investigado nunca para de ser investigado, né? E assim eles mantêm todo mundo num certo banho-maria. Veja, é uma loucura completa, né? Aliás, a gente sai de uma pauta e entra outra pauta, é sempre o Alexandre de Moraes, seja o assunto que for. Agora ele transforma nessa ADPF o STF em uma espécie de delegacia, né? A importância do STF agora é reduzida a uma delegacia de polícia e o Moraes, ele agora é um inspetor de polícia, um inspetor policial que vai pedir relatórios, que vai investigar se os dados estão corretos e assim por diante. Tudo numa ADPF, que é uma ação constitucional que serve para controle de constitucionalidade, só isso. Imagina só, então ele pede dados, envia relatórios, quer que as câmeras de segurança corporais sejam assim, que seja assado. Isso não faz o menor sentido. Esses pedidos ou esse rebate do Moraes ao que lhe foi fornecido com novas solicitações, mais uma vez, está totalmente em desconformidade com a Constituição e com as funções de um juiz. Quem pede dados, relatórios, é o Ministério Público. Quem faz os dados ou quem diz como as coisas devem ser é a polícia ou o governador. O ministro, ele não é nem polícia, nem governador e muito menos o Ministério Público, mas age como se todos eles fossem de uma vez só. A gente, com isso, violenta o Pacto Federativo e a separação dos poderes, que são dois princípios básicos que asseguram uma democracia. O ministro Moraes não tem o menor respeito por qualquer tipo de democracia. Pois é, vale lembrar, né, Ana, que o Moraes é o relator provisório dessa DPF, ele herdou do ministro Fachin, que passou para o Barroso. Como o Barroso se aposentou, o ministro Alexandre de Moraes, parece ele que tem a competência universal, atraiu também e agora está relatando essa DPF. E segundo o governador Cláudio Castro, essa DPF travou muito as operações policiais no Rio de Janeiro, né, dificultou muito o trabalho das polícias nas comunidades, nos morros. Vamos abusar então do professor Marcília, né? Dentro dessa ADPF, professor, é preciso provocação, mesmo dentro de uma ADPF, ou porque se trata de uma ADPF, o ministro pode simplesmente determinar o que ele quiser?
Olha, Ana, não pode determinar nem o que ele quiser e muito menos aquilo que ele tem determinado. Uma DPF, ela serve meramente para você fazer um controle abstrato dos casos. Então, o que se está em jogo aqui com a DPF é o julgamento de uma tese abstrata, de se está correto, se é constitucional ou não, o que se pretende fazer operações policiais, né, em comunidades. Isso não significa que você vai no concreto, vai no caso concreto, vai no dia a dia, perguntar se a operação foi feita com qual efetivo, qual o número de policiais, se eles estavam de farda ou não estavam, se a alimentação foi assim ou não, se houve audiência de custódia. Tudo isso está sendo perguntado pelo ministro Moraes como se ele fosse um fiscal geral das operações do Rio de Janeiro. Isso não pode ser feito e muito menos por meio de uma DPF. E aí, Ana, eu vou até aqui levantar uma bola que eu tenho insistido num ponto, que é o seguinte: como o ministro Moraes transformou essa DPF em um inquérito policial, e a DPF não é inquérito policial, e como essa DPF está provisoriamente com ele, porque assim que o Lula nomear o novo ministro do STF, deve essa DPF caminhar para esse novo ministro, é por isso, por essa exata razão, que na semana passada o próprio ministro Moraes pediu a abertura para a Polícia Federal de um novo inquérito sobre a segurança pública. Porque no momento em que o ministro Moraes pede esse novo inquérito a ser aberto, ele se torna o ministro que vai cuidar desse inquérito. Ele, sabendo que a DPF não dá para ser um inquérito e que essa DPF não vai ficar eternamente na mão dele, ele abre agora um novo inquérito, aí sim, para ser o seu novo brinquedo. Quando essa DPF acalmar-se, virá o novo inquérito. E eu não duvido que esse inquérito sobre segurança pública aberto na semana passada sirva, inclusive, para controlar o debate público e político sobre segurança pública no ano que vem, durante as eleições, e inclusive com censura à imprensa e redes sociais. Mas, professor, nesse caso, então, rapidamente, Paula, aqui o ministro Moraes ele determina que o governo do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual enviem informações. Nesse contexto de toda essa ilegalidade que o senhor nos confirmou aqui, o que aconteceria, por exemplo, e se é possível o governo do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual, se eles olharem, não, nós não vamos enviar informação nenhuma? Boa pergunta, Ana. Eu confesso para você que eu acho que deveria ser feito isso. Deveria ser feito exatamente isso. A resposta do governo do Rio de Janeiro, aliás, não só o governo, porque ele pede informações para o Ministério Público, ele pede informações para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele pede informações para, enfim, todas as autoridades envolvidas. Eu acho que todas as autoridades envolvidas deveriam responder dizendo o seguinte: ministro Moraes, não é da sua conta. Diga, Piotr, poderia, Marcília, alegar abuso de autoridade, nesse caso, o governo do Rio de Janeiro, né? Com certeza, é abuso de autoridade, é desvio da função do ministro. Ordem ilegal. Ordem ilegal, não precisa cumprir ordem ilegal. Aí eu preciso só entender o quanto que o governador estaria disposto a esse embate político, porque o que o Moraes está fazendo é um embate político, e a resposta tem vindo da política. A política permite não. A política não tem nenhum problema em falar não, sim, qualquer coisa. A política é um debate livre. Agora, eu concordo que esse e a gente viu recentemente a defensoria, naquele caso do Eduardo Bolsonaro, em que o Moraes pediu um monte de coisa e a defensoria foi lá e aplicou a lei e disse o seguinte: não, quem escolhe a defesa é o acusado. Ele tem o direito, a prerrogativa de escolher o seu defensor. Uma vez que ele não queira, por alguma razão, aí a defensoria vai lá. O que fez a defensoria? Respondeu tudo na lei. Talvez a gente vê em alguns momentos, eu sei que talvez é um exemplo muito pequeno ainda, é uma reação pequena, mas já é uma reação. Isso poderia ser usado a mesma forma, ou seja, o mesmo tipo de reação poderia ser usado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E dizer o seguinte: não. Primeiro que eu não reconheço um inquérito no Supremo Tribunal Federal aberto para essa finalidade. Não é o foro adequado, não é ideal, não está previsto na lei. A hora que abrir alguma coisa prevista em lei, tudo bem, aí a gente responde e segue a vida. Tem custo político? Tem, mas alguém precisa ter essa coragem. Agora, quem tem essa coragem outorgada pelo eleitor? O governador. Claro. Ele foi eleito pelo povo. E as outras autoridades que são concursadas, como foi o caso da Defensoria Pública. Ele pode usar a prerrogativa que ele tem. O que a gente viu o que a gente tem visto, melhor dizendo, é uma prostração
que ofende a história do país. Augusto conta histórias aqui de reações de autoridades públicas e de homens públicos, independentemente se no setor público ou não, dizendo não. Aliás, a gente viu até o Renan Calheiros dizer não a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Não saiu. Vem aqui me tirar. Para uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, se não me engano. Não foi. Não foi. Agora, é uma separação dos poderes, o caso enseja uma série de outras discussões, mas espera um pouquinho. Do jeito que está é muito pior. Em que você tem uma pessoa na República que costuma dizer o que todo mundo pode ou não pode fazer. Aonde vai parar esse negócio? Olha, é a hora do não, né? É a hora da coragem que tem faltado a esse pessoal. A coragem é o controle do medo. Eu entendo que eles estejam com medo. Agora, não tem ninguém que consegue dizer, como a gente diz aqui com toda clareza, que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é inconstitucional, ilegal, é abuso de poder e precisa acabar com isso. Acabar com isso, ele dá ordem para todos. Como a gente brincava aqui antes, é uma brincadeira séria. Né? Daqui a pouco ele vai querer saber a origem do tornado lá que apareceu no Paraná. Ele vai culpar o governador do Paraná. Como é que não controla isso aí? Deixa que eu ponho na minha vara. Não é possível tolerar tanta ilegalidade. É uma afronta maior que a outra. Alguém tem que dizer não. Alguém tem que dizer não, e seja qual for a consequência. Essa é a hora desse pessoal entender que um gesto entra para a história. Sabe? Diz não. Né? Atribui-se ao João Pessoa, né? A frase é nego, não concordo com isso aí. Então tem hora que você entra para a história pelo não. Aconteça o que acontecer. Como é que um país inteiro pode se amedrontar? Eu compreendo que o povo tenha medo disso, porque ele faz o que faz com o Felipe Martins. Tanta coisa que ele tem de fazer, vai atacar, tentar intimidar um governador que autorizou uma operação bem-sucedida, aplaudida pelo povo, tá considerada bem-vinda pelos moradores. E ele quero isso, quero aquilo. Quem é ele para exigir isso aí? Teve voto de alguém? Ele queria ser candidato a governador de São Paulo. Reuniu apoio suficiente para isso? Então, o poder que emana do povo não é transferível para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está exagerando porque as pessoas recuam. Sim. É hora de chegar e falar, não. Independentemente da posição política, qualquer senador com o mínimo de dignidade diria aqui, não. Vamos segurar isso aí porque legislar é uma atribuição do legislativo, está aí na palavra. E ninguém diz nada. Tem outro ponto, rapidamente, tem outro ponto também nesse contexto, que o TSE já está com um voto para cassar a chapa do governador do Rio. Então, o que ele tem a perder? Nada, é hora dele mostrar coragem. Ele já está com alvo, o TSE já está cercando ali, tentando sufocar a voz do governador do Rio, que fez uma operação bem sucedida, só não foi 100% perfeita, porque infelizmente 4 policiais morreram, caíram em combate, porque isso é uma guerra urbana em combate. Portanto, o governador do Rio, ele já vai ser perseguido, é hora de realmente mostrar coragem e falar, não, alguém tem que começar esse efeito dominó no Brasil. Aliás, que timing da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, de justamente marcar o julgamento da cassação de Cláudio Castro um dia depois da mega operação no Rio de Janeiro, né? Não é coincidência. E parte da imprensa trata isso aí como uma discussão entre os poderes, é uma manipulação. A gente vai falar do caso da BBC agora, que manipulou fragorosamente, aliás, tem manipulado há muito tempo. Quem conheceu a BBC lá atrás, e eu tive esse privilégio, e quem vê o que a BBC produz hoje, está aí a prova da manipulação nesse caso contra Donald Trump, que Donald Trump, inclusive, veio às redes sociais para falar sobre o assunto. É uma manipulação criminosa.
Tanto que a BBC agora está fazendo uma autoanálise lá. E olha que, nesse caso, essa BBC que está fazendo essa autoanálise depende de financiamento do cidadão. No caso, na Inglaterra, especificamente no Reino Unido. É o cidadão que paga aquilo. A BBC Internacional é que é financiada pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas, enfim, leva a marca de um veículo poderoso, que desde a Segunda Guerra Mundial é uma referência em informação. Mas vamos lá, aqui no Brasil, trata com uma discussão dos poderes. Não, nós estamos falando de arbítrio, estamos falando de abuso. E aí, qual é a história? Aí você diz assim, não, mas por que o governador não pode reagir? Bom, basta ver qual foi exatamente a posição de Ulisses Guimarães, de Mário Covas. É uma série aqui. A história do Brasil é pródiga em dizer que teve gente com coragem. Não é uma novidade. Normalmente se deprecia a história brasileira, do Brasil. É uma bobagem. É de gente que não se dedica a estudar. Mas, então, quer dizer, nós temos no nosso passado exemplos de como fazer. Temos recentemente... Eu estou citando esse caso da Defensoria Pública porque ele parece pequeno, mas não é. Um órgão de Estado que tem legitimidade para responder disse assim, não, isso aqui é um abuso que o senhor está pedindo, não tem como fazer. Outros se esperem do que fez a Defensoria aplicando o seu caso. O governador do Rio pode começar agora. Agora, os outros governadores precisam apoiar o governador do Rio nessa história. Porque aqui não se trata do governador do Rio, se trata de responder a um abuso de autoridade que está vindo de um ministro supremo. Interromper esse ciclo, né? É isso aí, Paulo. Você interromper o ciclo. E é a hora da coragem individual também. Tá? Em 1945 discutiam quem é que vai dizer ao Getúlio que ele não pode ficar mais. Aí escolheram o general Cordeiro de Farias. Ele foi e disse ao Getúlio o seguinte, ele devia ao Getúlio uma nomeação para ser interventor no Rio Grande do Sul. Ele devia mais favores ao Getúlio, mas ele estava ali cumprindo um dever em nome da nação, que não queria mais o Estado Novo. Ele foi e fala. Não tem ninguém para dizer o que o Mário Covas disse? Não, o Mário Covas induziu o Congresso, contando com votos da Arena, que era o partido do governo, induziu a não conceder licença para o julgamento de um deputado, o Márcio Moreira Alves, que eles pediram a licença para cassar o mandato. Os integrantes da Arena disseram, não vamos conceder. Aí você diz, não, de que adiantou? Meu Deus, a gente podia ter a ditadura do AI-5 até hoje. E nós vamos tolerar até quando a ditadura do judiciário? E embora o não seja uma resposta política a um abuso jurídico, o não também é uma resposta, ou pode ser uma resposta jurídica, porque você descumprir, como a gente estava falando, você descumprir uma ordem ilegal é totalmente legítimo. Você considerar uma decisão, uma ordem, algo abusivo e descumpri-la e seguir discutindo, embora depois da ordem ser descumprida, é totalmente legítimo. Criamos um mito aqui no país de que ordens são para ser cumpridas, de que decisão judicial não se discute. Isso é mentira. Mentira. Se discute, tudo se discute em um país democrático. Agora o assunto é a COP30. O presidente Lula abriu nesta segunda-feira o evento em Belém. O petista fez um discurso contra os líderes mundiais que não participaram da conferência e criticou os gastos militares em vez de ações climáticas. Essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhões de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Bom, enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a conferência e acusou o governo brasileiro de devastar a Amazônia para fins políticos. Numa publicação na rede Truth Social, Trump disse que a obra da Avenida da Liberdade em Belém virou um grande escândalo. A estrada, de 13 quilômetros de extensão, corta áreas de floresta e comunidades locais. Trump escreveu: eles devastaram completamente a floresta amazônica no Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas circularem.
virou um grande escândalo. Tá, então, Ana, a declaração do presidente americano Donald Trump, mas antes, então, hoje, abertura oficial da COP30 com o discurso do presidente Lula, que estava ali inconformado com a ausência dos chefes de Estado. Como é que eles não quiseram participar desse evento mundial aí para discutir as questões climáticas? Dessa quermesse climática, né? Até o Bill Gates já está abandonando esse barco. O Bill Gates que essa semana passada ou semana retrasada colocou uma longa explicação, uma declaração no site dele dizendo: o mundo não vai acabar com essa questão climática, nós precisamos voltar nossa atenção às pessoas pobres, à população pobre, à dignidade humana, e temos que parar com essa gastança para diminuir a temperatura enquanto as pessoas sofrem pela fome, pelas doenças, falta de vacinas, falta de atendimento médico, de alimento, enfim. Se o Bill Gates está abandonando essa quermesse climática, claro, não tem como, né? Fora a hipocrisia. O Lula reclamando do dinheiro dinheiro do pagador de impostos aqui dos Estados Unidos, que ele quer que vá para a questão climática de onde? Ele que está num iate, num barco, queimando, falamos aqui essa semana, não sei quantos litros, né, de combustível, todos eles voando de jatinhos particulares. Agora, a questão que fica também para o governo é o que aconteceu com a química, a química entre Donald Trump e Lula, os 39 segundos da ONU, e aquela festança que fizeram, a química. Nós avisamos aqui como é o presidente Donald Trump. Ele morde, ele assopra, ele aperta a mão, ele dá sorrisos, mas no fim do dia, ele vai para as redes sociais e ele tuita exatamente o que ele pensa. E o que ele pensa de Lula e do Brasil não é boa coisa. Bom, e o número de chefes de Estado e de governo presentes na cúpula do clima em Belém foi o menor dos últimos 6 anos. O encontro reuniu 31 líderes, entre presidentes, primeiros ministros e um rei, o que representa a menor participação desde a Conferência de Madrid, em 2019. O Itamaraty havia anunciado a presença de 129 autoridades, contando vices e ministros. Entre os países do G7, apenas França, Reino Unido, Alemanha e Itália enviaram seus chefes de Estado. Piotr, muita gente chamando a COP30 de Flop 30, né? Para nossa audiência, flopar, né? Uma expressão muito usada nas redes sociais quando o evento fracassa. Os jovens, nós somos jovens também, Marcília, por que não? Você é. Somos todos. Então, a Flop 30, enfim, com todas essas ausências que o presidente Lula ficou bastante irritado aí, sem o prestígio. Ele acusou o golpe, né? Ele acusou naquele momento, né? Ele percebeu. Ele passou um recibo danado, mas eu acho que foi a Janja que ficou brava com ele, porque ninguém foi no coquetel da Janja. O coquetel que é o da sexta-feira, se não me engano. Foi da sexta-feira que ninguém foi, né? Nem o Macron. E aí passou... Nem o Macron. Nem o Poxa, Macron. se nem o Macron tá indo, então a coisa tá feia. Porque o Macron tá livre, não tá fazendo mais nada, né? A França já tá sem nenhuma chance de se recuperar sobre o Macron, mas vamos lá. A questão é que não vieram, não é por causa do preço, não, é porque não tem coerência alguma. A agenda climática, a Ana mencionou o desembarque de ninguém menos do que Bill Gates, e olha que Bill Gates era dos não só financiadores, mas um dos entusiastas dessa agenda. Quando o Bill Gates, ao sair, ele não saiu de fininho, não, ele publicou uma carta aberta, dizendo que aquele negócio não fazia nenhum sentido, esse negócio de medir a questão climática por tamanho, por temperatura, que não, bom, nada daquilo fazia sentido, e depois terminou com o que todo mundo defende, todo mundo sensato. Se as pessoas não tiverem condições de viver bem, elas não vão se proteger de absolutamente nada, seja uma mudança climática ou qualquer outra coisa. Aliás, as pessoas morrem com chuva, se elas não estiverem morando num lugar em que, obviamente, tenha proteção, seja adequado. Isso é básico. O que o Bill Gates fez, exatamente o Bill Gates fez, foi dizer o óbvio. Só que quando você tira um apoio de um bilionário como ele, numa situação como essa, em que ele era exatamente um dos mais ferrenhos
defensores dessa agenda, ou seja, a agenda está esvaziada. E o mundo tem muito mais coisa com que se preocupar hoje. Os europeus, por exemplo, precisam resolver o problema da guerra da Ucrânia, a inflação galopante que eles têm, que não cedeu ainda. O resto do mundo tem preocupações, obviamente, algumas são de fronteiras regionais, e coisas mais importantes como recuperar o crescimento do mundo. Sem contar que o mundo hoje está sob uma nova liderança e que expôs a hipocrisia dessa agenda num discurso em nenhum lugar melhor. Exatamente na Conferência Geral das Nações Unidas foi o discurso que fez Donald Trump lá. Ou seja, não tem a menor chance desse negócio avançar. E o Lula está falando sozinho, sem contar que o Brasil, neste caso especificamente, citado pelo presidente Donald Trump, passa um exemplo muito ruim. Sem contar a vida nababesca do Lula naquele iate de luxo. Não faz nenhum sentido num país que precisa de recursos para cuidar, inclusive da sua população ribeirinha, que é relegada a segundo plano. Olha só, a gente resgatou as imagens do coquetel que o Piotr fez menção na última sexta-feira, um coquetel promovido pelo presidente Lula e pela primeira-dama, que também flopou por falta de público. Parece que o único presidente foi do Chile que prestigiou esse evento, também esvaziado. A gente está acompanhando aí as imagens da última sexta-feira. E, Marcília, tem um outro ponto, né? Porque todos esses critérios que são definidos na COP, até você me corrija, eles depois precisam ser referendados em cada país pelos seus parlamentos, pelos seus representantes. Quer dizer, eles fazem um monte de definições, determinam uma série de coisas que muitas vezes o país pode virar as costas, como foi a questão do Acordo de Paris. Aí gasta-se, né, milhões num evento como esse e aí cada parlamento decide o que quer, né, o que é mais interessante para o seu próprio país. Exatamente. Por isso que é um evento muito menos deliberativo, né, e muito mais de troca de ideias. Agora, quem quer trocar ideias com o Brasil sobre qualquer coisa? Né? Sobretudo sobre o meio ambiente. Né? Acho que o tweet do Trump é muito intuitivo de perceber o fiasco que é a COP30. Primeiro, ele vai lá, ele critica, né, a obra na avenida, chama Avenida da Liberdade, já começa mal aí, né? No Brasil. Depois, 13 quilômetros de obra, já também o número é um indicativo de que a coisa não daria muito certo. E aí ele diz que essa obra, uma obra feita para a COP30, ela violou ali comunidades locais e florestas. Como é que você pode, numa COP30 que vai discutir comunidades locais e florestas e preservação de florestas, você faz uma obra que viola as comunidades locais e as florestas? Então, é óbvio que isso mostra a hipocrisia do evento, e é curioso que acho que o único erro do tweet do Trump é que ele diz que virou um grande escândalo. Eu acho que todos nós sabemos que sempre foi um grande escândalo. Todo evento desse tipo aí resulta numa roubalheira histórica, né? Eu me referia à Copa do Mundo, feita aqui no Brasil, como a Copa da Roubalheira, e a Olimpíada do Rio como a Olimpíada da Ladroagem. E foi. Isso aí também ainda vai aparecer. Agora, a gastança ostensiva num país pobre, esse navio iate que ficou Lula, é uma ostentação, e aí você tem a frivolidade, né? O jeito de nova rica da Janja, dançando, e aí você descobre que tem mais um barco ou navio daquele tamanho como reserva. Marca-se um coquetel, uma recepção, não vai ninguém. Os presidentes do Mercosul não estavam lá, não apareceram. Quer dizer, o Lula está atrasado há mais de 20 anos. Ele deveria fazer essa festinha aí quando ele estava cercado aí da turma do socialismo do novo século, né, que o Hugo Chávez defendia. Porque aí você teria o Evo Morales, o Zelaya, o Maduro já era ministro, você tinha toda essa turma, o reprodutor de batina lá do Paraguai, que é um campeão de multiplicação de rebanho. O Fernando Lugo, hein? O Fernando Lugo, é o reprodutor de batina, porque eu começo um texto dizendo assim,
Mas que Padre Amaro que nada. O Padre Amaro era um amador. Amador, com 23 anos, o cara conheceu uma moça de 20 e ali o apelo da carne. Aí, tudo bem. Agora, o reprodutor de batina, ele fazia o seguinte, ele ficou 6 anos com uma mulher, então ele pregava durante o dia contra o que ele fazia à noite. E ele multiplicava rebanhos com uma eficiência espetacular, porque quando terminou o caso, o julgamento do caso, em que o menino, que tinha 5 anos, já de uma das paróquias por onde ele circulou, conseguiu usar o sobrenome Lugo, apareceu uma outra da fronteira, bem na fronteira com o Brasil, que tinha um filho com o Lugo com 6 anos. Aí eu falei, meu Deus do céu, mais esse problema, você não sabe quem é o primogênito. Um foi conhecido antes, mas aí essa era a turma do Lula. Aparecia o Obama, dizia uma frase qualquer, uma palavra qualquer em inglês, e o esperto do tradutor decidia que era o cara, e o Brasil festejava. Então, agora está o Lula e a sua turma. Ali, o que eles vão resolver quanto a clima? Eles nem sabem onde estão. O Lula falou que está no Amazonas. Ele foi para o evento errado. Trazer aqui para o Brasil, para o Amazonas, o Estado. Ele não se enganou, não estava falando da Amazônia. Então ele não sabe onde está. Como é que ele vai saber para onde ir? Não vai. Agora, a gente viu algumas imagens desse coquetel, essa iluminação de boate, de beira de estrada, também não é convidativa lá. Eu acho que nem minha mulher deixaria eu ir a esse evento. Jazz band. Quem teve essa ideia, né? Porque essa iluminação... Aí você faz uma reunião para decidir o samba enredo do Baixo Augusto. Boate azul. E um desfile de atores fantasiados de animais marcou o primeiro dia da COP30 em Belém. A ação aconteceu na chamada Green Zone, área destinada a empresas e entidades, e fez parte da inauguração do estande do Ministério do Turismo. O ministro Celso Sabino participou do desfile, que reuniu integrantes do grupo Bicharada do Juaba, de Cameté, no Pará. O objetivo, segundo o ministro, é mostrar a conexão entre natureza, cultura e sustentabilidade. O Curupira e outros personagens do folclore brasileiro também foram representados nas fantasias que chamaram a atenção dos visitantes na área externa. Muito boa noite, Silvio Navarro, seja bem-vindo. Eu estava me concentrando no texto, porque se eu olhasse para ver ali as imagens, eu não teria condições de finalizar aqui, como tive dificuldade. Muito boa noite, seja bem-vindo. A gente lembra que o evento da COP30 começou ontem com o discurso do presidente Lula, inclusive se mostrando bastante incomodado aí com a ausência de autoridades e de chefes de Estado. E hoje, então, o evento foi marcado por essa cena constrangedora que a gente exibiu aí de alguns animais rastejantes pelos pavilhões. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana, Piotr, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. A gente precisa levar isso a sério. A gente precisa levar esta COP a sério, e é disso que se trata. E temos falado sobre isso há algumas semanas, que essa micareta do clima é um papelão. Isso é uma vergonha. Essas pessoas, atores ali fantasiados de bichos, né? As girafas da Amazônia, como gostam de dizer os esquerdistas, isso até me lembrou um pouco, de alguma forma, Paula, aquela propaganda da Parmalat, que as crianças ficavam vestidas de bichinhos, mas eram fofinhos, né? Tá aí, eram fofinhos. Agora não, agora é papelão, é ridículo. Seguramente a COP será lembrada pelo esvaziamento de autoridades. A maioria dos líderes mundiais, os mais importantes, não apareceu, não enviou representantes para essa COP. Foi uma dinheirama
gastaram muito dinheiro, inclusive ergueram um hotel, eu não me canso de lembrar, com dinheiro de Itaipu Binacional, e quem conhece o mapa do Brasil sabe que Itaipu, na fronteira com o Paraguai, está bem distante de Belém. Entregaram esse hotel para a família Barbalho, decretaram uma GLO, o Lula foi para um barco que queima diesel, que gasta dinheiro que nós nunca saberemos quanto, o montante jamais saberemos, ou saberemos daqui a 100 anos, porque foi decretado sigilo. Então, a dancinha da Janja é tudo um grande papelão. Essa é a COP, e essa é a imagem que o Brasil mostra para o mundo. Depois, eles querem ser levados a sério. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Tem gente no chat chamando a atenção para o urso polar. Também você imagina o calor dessas pessoas com essas fantasias de bicho, 30 graus. Estava conversando com o Cauti hoje mais cedo, problemas no ar-condicionado nos pavilhões. Você imagina aí esse desfile de bichos rastejantes hoje na COP30. Ana, boa noite. Paula, parabéns por conseguir acabar de... Eu também estava aqui rindo e não dá para levar a sério, né? Boa noite, Piotr, Silvio, querido, meu mestre Augusto é a nossa audiência. Paula, o Silvio mencionou aquela campanha da Parmalat, né, dos bichinhos e tal, e enquanto nós víamos essas imagens da COP30, eu pensava exatamente isso no sentido de, bom, já que querem colocar crianças na COP30, bichos na COP30, coloquem crianças, bonitinho, as criancinhas ali, fantasiadas de bichinho, de coelhinho, de sapinho, criança pulando, tudo fica tudo fofo, como foi a campanha da Parmalat. Agora, um bando de marmanjo fantasiado de coelhinho, de sapinho, de árvore, de corujinha, de... Meu Deus, assim, é até difícil comentar. Agora, será que a gente nunca vai aprender a fazer alguma coisa bem feito? Porque se nós decidimos receber uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, uma Olimpíada, a COP30... Parece que a gente só recebe e só aceita fazer esses eventos por fazer, porque a gente não se prepara. A Olimpíada do Rio foi um desastre. Eu participei de 4 Olimpíadas como atleta, 4 Olimpíadas muito bem estruturadas, a não ser a Olimpíada da Grécia, que em 2004, em Atenas, que foi uma Olimpíada muito confusa ali também. Mas na Olimpíada do Rio, de 2016, eu estava trabalhando. Uma confusão, Paula. Nada funcionava, os atletas sempre reclamando, e eles já me conheciam, né? Porque eu era ex-atleta, e eles reclamando, na vila falta isso, a cama quebra, a cama de várias pessoas, vários atletas quebraram. Atletas que... Nós estamos falando de atletas olímpicos, pessoas grandes, altas, que a perna ficava quase metade da perna para fora da cama, não tinha alimentação direito, os atletas chegavam tarde da noite das competições e não tinha mais comida. Ou seja, até quando nós vamos fazer esse tipo de evento global, internacional, mundial? Vou usar uma expressão que a gente fala, né, nas redes sociais, lá em Minas, mais ou menos, ali, mais ou menos, nas coxas, a gente vai levando, mas pelo menos a gente fez, pelo menos nós recebemos a COP30, pelo menos nós temos uma Olimpíada no currículo, mas dessa maneira, esse é o legado desses eventos todos, porque a notícia corre aqui fora, o Brasil não sabe fazer eventos internacionais, e esse foi mais um. Pois é, um evento mequetrefe, né, Piotr? Boa noite, seja bem-vindo, que custou muito caro, muito caro. Esse é o problema, que custou caro, não está barato esse negócio. Paula, boa noite Augusto, Ana, Silvia, todos que nos acompanham. Lá no interior de São Paulo tem um negócio que chama-se Circo Mambembe. Aliás, tem no Brasil inteiro, né? Aquele circo de um sujeito em que o mesmo é o dono do circo, ele cobra a entrada, vende a pipoca e depois vai para lá e faz um show de palhaço. Mas lá dá para entender. É um sujeito tentando sobreviver.
Mas faz com dignidade, pelo menos. Agora, isso daí é um negócio bem mambembe, né? Esse desfile dos supostos bichos ali. Eu senti falta do Visconde de Sabugosa, da Cuca, do Saci Pererê. Saci Pererê. E da Emília, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo menos, né? Convenhamos, para quem acompanhou essa parte, leu o livro, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um negócio que traz boas lembranças. Isso daí vai deixar gasto em nenhuma realização prática, até porque esta COP feita no Brasil deveria ser feita exatamente no centro do agronegócio brasileiro para mostrar o quanto a gente consegue ser produtivo e proteger o meio ambiente. Lá, mostrar a legislação brasileira que é duríssima. É este o momento de mostrar o Brasil. Não. Fazem no lugar que tem nenhum saneamento, o que compromete a vida, sobretudo e primeiro, dos moradores de Belém. São esses brasileiros que estão sofrendo e agora vão carregar uma vergonha imposta pelo governo federal de um evento mal organizado. É a cara do governo Lula, né? A cara do lulopetismo, esse negócio mambembe, mal feito, sem nenhum bom gosto, né? Aliás, e sem eficiência. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite. Olha, Paula, boa noite. Piotto, meu amigo, boa noite. Silvio, meu irmão, boa noite. Ana, boa noite, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, o pessoal do Morro não tem muito dinheiro. Morros com escolas de samba, bairros com escolas de samba, não são brasileiros ricos. E sabem fazer um belo carnaval. Sim. É um carnaval de bom gosto. Se vai haver um carnaval que seja muito bonito, que as fantasias sejam bonitas, né? Que a música seja boa. É assim, isso acontece. O brasileiro, quando faz festa, tem que fazer com bom gosto, porque aí pega, senão, não dá. Eu estou me perguntando o que significa esse desfile aí. Porque qualquer circo com animais é capaz de reunir mais bichos aí do que esse pessoal. Agora, gente fantasiada de bicho... Quem é que bolou isso aí? Você tem que entregar para alguém que tenha senso estético. Eles acham que a demonstração de que os desvalidos estão no poder e organizando coisas, isso só pode dar nesse desastre que a Paula apresentou com muita classe. Porque não é mole você olhar um negócio desses e continuar lendo seriamente. Precisa ser uma boa profissional. Isso aí é para cair na gargalhada. Agora, o Brasil faz esses eventos para, primeiro, roubar. Segundo, fazer papelão na abertura e no fechamento. Tá? E terceiro, é entrar para a história pela porta dos fundos, porque o Brasil fez questão de guardar o 7-1 contra a Alemanha para a Copa do Brasil, que é para o Brasil inteirinho, ninguém pode dizer, eu não vi. Eu não vi, não organizam. O time de futebol fazem a Copa. A Olimpíada, eles não organizam direito. E o modo que eles festejam quando eles ganham a indicação já é uma bandeira, porque eles festejam a vitória deles, porque vão pegar dinheiro para burro. Como aí? Daqui a pouco começam a surgir, alguns já estão, já são públicos, mas a maior parte dos escândalos está por aparecer. Bom, e uma forte chuva em Belém causou vazamento de água no centro de mídia da COP30. A água escorreu pelo teto da estrutura temporária que abriga a Zona Azul, área destinada às negociações diplomáticas. O carpete ficou encharcado e o trecho precisou ser isolado com fitas plásticas para evitar a circulação. O incidente se soma a outros problemas estruturais registrados no primeiro dia do evento, como falhas no ar-condicionado e o calor intenso nos pavilhões. O temporal também afetou a rotina de delegações estrangeiras, entre elas a da ministra-chefe do governo de Punjab, no Paquistão, que ficou retida por causa das chuvas após participar de uma inauguração local.
Bom, e agora a gente vai, claro, direto a Belém do Pará, na COP30, o nosso repórter enviado especial, Carlo Cauti, sobrevivente. Muito boa noite, Cauti. Seja bem-vindo. Conta pra gente, traz um balanço desse primeiro dia de COP. Ontem você demorou um dia para chegar por problemas também no aeroporto de Guarulhos, mas traz pra gente aí uma retrospectiva, Cauti, porque tivemos problemas com vazamentos, com chuvas ontem e parece que hoje também o mesmo problema aí por conta das fortes chuvas. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Piotto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público aqui direto de Belém. Eu tive que pedir abrigo para a casa da Confederação Nacional dos Seguros fora da COP, porque era impossível permanecer nas infraestruturas da COP30 e tentar entrar ao vivo. A internet não funciona direito, um calor infernal e agora a água também que começou a cair com as chuvas normais que acontecem numa cidade tropical, né, como é Belém. Então, assim, um desastre de organização essa COP30, que é basicamente, a gente está vendo aquelas imagens, né, assim, grotescas dessas pessoas travestidas de animais andando como quadrúpedes, né, mas eu vi também mercadinhos vendendo produtos do MST, índios fazendo tatuagem, né? Então, basicamente, essa mistura extravagante de um carnaval de péssimo gosto, de terceira categoria, um congresso sindical, né? Uma reunião do MST, um cortejo estudantil da USP, da FEFELESH, no caso, da USP, esse foro de ativistas radicais de esquerda que se juntaram aqui em Belém, tomaram conta da cidade. Um desastre sem fim, mas também, né, é algo que está afetando diretamente a mídia, né, a velha mídia, porque até mesmo a Globo sofreu, a Globo que construiu um stand dentro da Blue Zone, caiu água dentro da Blue Zone e dentro do stand da própria Rede Globo, tiveram que fazer remendas de ultimíssima hora, né, porque começou a vazar, nem o tapume da Globo segurou, né, então assim, é o grotesco, é o ridículo, né, que toma conta desse tipo de mega eventos organizados pelo governo Lula. O problema fundamental é que essa COP, além de ser cara e além de ser ridícula, será também inútil, porque eu estava conversando aqui com muita gente, muitos delegados de vários países que têm pavilhões, né, que se queixaram, obviamente, né, do caos logístico. Para vocês terem uma ideia, Paulo, depois a gente fala um pouco da parte mais econômica. Para chegar até a Blue Zone, né, para chegar até esse grande pavilhão criado no parque da cidade, é necessário deixar o carro a quase 1 quilômetro de distância, andar a pé por 1 quilômetro debaixo do sol, né, de Belém, um calor que você já chega todo devastado, praticamente, dentro da COP, faz o raio-x e anda por mais uns 500 metros sem ar-condicionado dentro da estrutura da COP para depois tentar chegar na sala de imprensa e pedir alívio, né, abrigo, asilo, aí depois desmaiar, né, alguém vai passar mal nessa COP, não é possível que isso que aconteça desta forma, né. Então, é um desastre de organização que está afetando diretamente as delegações. Isso também explica o porquê tivemos o menor número de chefes de Estado e de governo e de delegações de alto nível da história das últimas COPs, né? Então, isso também acaba sendo um problema claro para o resto do mundo. Só para terminar, Paula, por que essa COP não vai decidir nada? Única proposta do governo brasileiro para essa COP foi a criação de um novo fundo, chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou no acrônimo em inglês TFFF, um fundo global permanente que deveria basicamente cuidar das florestas, não só do Brasil, mas também do Congo, da Indonésia, entre outros, né, entre outros países. Esse fundo deveria ser financiado por países, né, por outros países, que deveriam colocar 25 bilhões de dólares, e também, por outro lado, pela iniciativa privada, por empresas, por doadores, 100 bilhões de dólares. Total, 125 bilhões de dólares. Até o momento, fracasso retumbante, só o Brasil colocou 1 bilhão de dólares, Portugal e Holanda se limitaram a milhão de euros, a França colocou 500 milhões de euros também, um valor muito pequeno, e a Alemanha se recusou a participar desse fundo, alegando riscos financeiros, que em bom português
acredito que signifique que não sabem onde vai ser enfiado esse dinheiro, né? Conhecendo também, né, o histórico do governo Lula. Moral da história, um fundo que, se não alcançar um patamar mínimo, marcará a desmoralização total desta COP e a sua inutilidade, além de torrar milhões de reais de dinheiro público. O Cauti, minha solidariedade, que quem te conhece sabe como você sofre com a falta de ar-condicionado. É sempre uma luta aqui, uma disputa dentro do estúdio. Segura aí que o Augusto também tem uma pergunta para você. Diga, Augusto. Cauti, eu queria saber se estão presentes, eu realmente estou confuso, presidentes dos países que também têm no seu território trechos da Amazônia. Ô, Augusto, boa noite. Sim, tivemos aqui, isso na semana passada, não hoje, né? Semana passada foi evento com os líderes políticos, somente o Gustavo Petro apareceu, né? E, se não me engano, o presidente do Suriname também. Mas o resto, nem sequer os países do Mercosul apareceram, os líderes do Mercosul, muito menos dos BRICS, né? Seja China, Índia, África do Sul, Rússia, ninguém apareceu. Então, assim, um fracasso retumbante. O único que apareceu foi o Petro, que tem poucos meses ainda, o Petro o presidente da Colômbia, completamente desmoralizado em casa, e que tem poucos meses ainda de governo e, portanto, está basicamente na modalidade férias, né? Mas o resto simplesmente desertou a COP. Deixa eu mandar também, Cauti, o Silvio tem uma pergunta para você, é isso? Diga, Silvio. Cauti, boa noite. Em primeiro lugar, minha solidariedade aí por ter presenciado a cena dos animais, né? Eu acho que isso daí em buffet infantil dá uma encrenca danada, dá briga. Olha só, tem um gasto do governo brasileiro de R$500 bilhão em relação à OEI, né? Que é a Organização de Estados Ibero-Americanos. E você já falou muito sobre a questão dos gastos da COP. Sem licitação. Você, por acaso, encontrou algum dos organizadores da COP, dessa OEI, que o governo brasileiro gastou R$500 bilhão sem licitação? Sim, Silvio, boa noite. Ótima pergunta, porque eu fui até o stand da OEI, que fica na Green Zone, que é basicamente esta área aberta ao público, que virou uma grande feira de artesanato, né? Tem stand do MST, tem stand de várias entidades, basicamente amigas, né, de ONGs, etc., amigas do governo, tem stand até da Assembleia Legislativa do Pará, tem stand de índios fazendo tatuagem, tem até stand que apresenta uma imagem do líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, que não entendo o que tem a ver com proteção no meio ambiente, né? Mas tudo bem, líder de um país terrorista, mas enfim. Mas tem também o stand da OEI. Eu fui lá tentar conversar com eles, né? Falar com alguém, algum diretor. Fui 3 vezes. Sofrendo um calor infernal, porque naquela parte da COP não há o ar-condicionado zero, não é que tem e não funciona, não há ar-condicionado, né? Aqui estamos vendo, eu tirei essa foto, né, de um stand que tem uma imagem que exalta o Ayatollah Khamenei, né, Ayatollah do Irã, então esse é o nível da coisa. Mas não achei nenhum representante deles, só as meninas que trabalhavam lá. Temos também, no stand da China, tinha também o livro do Xi Jinping, né, entre outras coisas. Mas não achei ninguém para conversar. A coisa interessante, Silvio, até um pouco irônica, que o stand da OEI, vou fotografar amanhã e vou mandar aqui na Oeste, fica bem na frente do stand do Ministério Público Federal, um na frente do outro, ou seja, quem organizou sem licitação e quem deveria investigar esta ausência de transparência se olham num na frente do outro no meio da COP30. É de um ridículo que, assim, sem fim, sem limites. Cauti, vou aproveitar que você achou aí um cantinho refrigerado, tem mais uma pergunta agora da Ana, mais uma curiosidade. Diga, Ana. Cauti, esses estandes, eles estão parecendo aquelas feirinhas de ciências, né, da escola, que junta um aqui, eu coloco um caixote ali, mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, se o excelentíssimo governador do meu estado aqui da Califórnia, se ele já apareceu por aí, porque ele estava em São Paulo ontem ou antes de ontem, reclamando que o governo Donald Trump não mandou nenhum representante,
mas queria saber se ele que abandonou o estado dele completamente, abandonou as famílias que foram atingidas pelos incêndios em janeiro desse ano, o estado está praticamente abandonado. Queria saber se ele já apareceu por aí para salvar o planeta. Goiana, boa noite. Ele apareceu por aqui, ele veio aqui para trazer aquilo que ele definiu a coalizão anti-Trump, né, na COP30. Lembramos, né, Ana, que o governador da Califórnia, acho que podemos definir ele como o governador mais à esquerda, né, mais radical de todos os governadores dos Estados Unidos. Agora acho que vai perder só para o prefeito de Nova York, por radicalidade, né, por radicalismo, aliás. Sim, ele esteve por aqui para trazer, né, esta aliança contra Trump, mas ele basicamente ficou na área só para o chefe de Estado de governo, refrigerada, com ar-condicionado a todo vapor, e ar-condicionado que, entre outras coisas, é alimentado, adivinhem só, a diesel. O ar-condicionado, os enormes maquinários de ar-condicionado que não funcionaram, aliás, aqui em Belém, são alimentados a diesel, que é um poluente, que é um combustível fóssil extremamente poluente, né? Então, entre outras coisas também, ele discursou fresquinho, mas com um refresco alimentado a diesel. Então, a hipocrisia da esquerda que aparece em todos os cantos aqui na COP de Belém. Rapidamente, Piotr, para fechar. Cauti, só uma questão. São geradores que funcionam integralmente para alimentar os aparelhos de ar-condicionado e iluminação? Ou eles, na verdade, são de emergência? Em qualquer das situações, chama atenção, né? Deveriam ter criado alguma coisa ambientalmente correta, até para mostrar, dar exemplo, enfim. Mas é só para uma emergência ou eles estão funcionando diuturnamente aí? Deveriam, né, Piotr? Boa noite. Deveriam funcionar diuturnamente para garantir o mínimo de refrigério, de vivência, né, de habitabilidade em um galpão feito às pressas no meio de Belém, com 30 e mais graus ao sol todos os dias. Então eles foram colocados porque senão as pessoas literalmente desmaiariam lá embaixo. Imagina só a sensação térmica que tem nesse local, né? E eles estão lá e atuam, assim, são ligados a toda hora, usando diesel, usando um combustível fóssil extremamente poluente. Mas não é o único caso, viu, Piotr? Porque tivemos também o caso do barco do Lula, né, também movido a diesel. Tivemos também os 2 navios cruzeiros que foram alugados pelo governo brasileiro para alojar pessoas, delegações que não teriam onde ficar aqui em Belém, porque não há espaço para tanta gente aqui na cidade de Belém. E pior de tudo, tivemos também o congestionamento maciço que aconteceu por meus 2 dias aqui. Eu passo na frente todos os dias a pé para ir até a sede da COP, eu vejo essas filas imensas de carros, né, gastando combustível fóssil também, por causa da incapacidade logística do governo do Pará e da prefeitura de Belém, ambos governados pelo clã Barbalho, né, o governo do Pará pelo Helder Barbalho e a prefeitura é pelo primo dele, né? Então o caos é um caos familiar aqui no Pará. Carlo Cauti, direto da COP30. Cauti, eu vou te liberar, porque eu sei que daqui a pouquinho tem happy hour, mas você não vai seguir trabalhando aí no evento. Sem gravata. Sem gravata. Não, agora ele está de gravata porque ele arrumou um cantinho refrigerado. Aliás, está muito bonito seu fundo verde aí com a onça pintada, é isso? Obrigada, Cauti. Bom trabalho para você. Amanhã, se você seguir aí vivo até lá, você entra conosco para mais atualizações. Boa noite, Cauti. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Lembrando para o mestre Augusto, a gravata é porque sou italiano, então é por compliance e também parece um evento universitário, mas ainda é uma reunião internacional. Então, pelo menos nós da Oeste mantemos a dignidade. Carlo Cauti vai receber o prêmio de mais bem vestido. Jornalista mais bem vestido da COP30. Boa noite, Cauti. Até a próxima. Obrigado. Bom, a gente segue falando do evento. O governo federal liberou mais de 4 milhões de reais para uma empresa investigada por propina em contratos públicos. Pronto. A Ômega Construtora recebeu os recursos do Ministério do Turismo por meio da Caixa Econômica Federal para concluir as obras de um hotel destinado a hospedar visitantes durante o evento da COP.
O proprietário da empresa, Igor de Souza Jacob, e o pai dele foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal, suspeitos de desviar recursos de contratos de saneamento em Belém e de realizar saques em dinheiro vivo. Segundo o Ministério do Turismo, Celso Sabino, a pasta não tem qualquer ingerência nos empréstimos e a responsabilidade pela análise do crédito é dos bancos. E aí, Silvio, o valor liberado foi de R$4.400.000 e o hotel chamado aí de Amazônia Seasons, em Belém, já está em operação. Por isso a gente tem chamado a atenção aqui, Paula, há algumas semanas. Repito, a COP, o Augusto falou sobre isso, aliás, mais de uma vez. A COP tende a ser uma imitação, uma réplica do que aconteceu com a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, com o que aconteceu com a Copa do Mundo e aqueles estádios, né, verdadeiros elefantes brancos que foram erguidos por empreiteiras que integravam o cartel corrupto de empresas investigadas depois e punidas pela Lava Jato. A gente está assistindo o mesmo filme. Talvez as modalidades sejam um pouquinho diferentes. Eu citei agora há pouco e perguntei até ao Caute, porque temos uma organização na COP que recebeu R$500 bilhão, 500 milhões de reais, sem licitação, para organizar uma conferência do clima que tem lá um standzinho, ele mesmo acabou de falar, olha, você encontra uma ou outra pessoa, mas os organizadores parecem que não estão lá. Aliás, essa organização contratou a Janja como garota propaganda. Essa COP vai se tornar, eu não tenho nenhuma dúvida, como mais um grande escândalo de corrupção do PT. Por quê? Porque o Brasil está doente de novo. O Brasil está vivendo de novo a mesma chaga, a mesma praga da corrupção. Sempre que o PT está no poder, uma grande roubalheira, um escândalo aumentativo acontece. E a COP é um grande exemplo. E o mundo inteiro está vendo. Aliás, muita gente, eu acho, não quis vir para cá justamente para não participar dessa cena ridícula de roubo a céu aberto. Deixa eu só compartilhar aqui no nosso chat, o Jefferson Gonçalves. Estou aqui na COP30, sou técnico de áudio da feira, tudo é no diesel. Ele aqui, você tinha perguntado a respeito dos geradores, Piotr. Nossa audiência aqui atenta também, acompanhando o programa e compartilhando informação. Os caras não conseguiram fazer nada que fosse razoavelmente, digamos, que combinasse com o evento. Puseram um gerador a diesel. Sem contar a coisa mambembe que a gente mostrou do desfile dos bichos rastejantes ali, sem nenhuma estética, como realçou o Augusto, aliás, zero estética, um mau gosto horroroso. E eles não conseguiram pensar em mostrar, por exemplo, sistemas de energia alternativa, de energia limpa, alguma coisa. Não, puseram um gerador a diesel. E daqui a pouco vão ocupar o sujeito do agro e o brasileiro comum que pega seu carro para passear no final de semana. Não é trágico. O trágico seria se a gente já parasse por aí, mas pelo escândalo, o primeiro escândalo... É o primeiro. Já anunciado e a sequência que virá, então é bem pior que trágico. Mas é inacreditável, eles não conseguiram colocar alguma coisa de energia limpa. Nada. Nossa. Olha, é muito simples. Eu participava dos Jogos Abertos do Interior, né, que é a versão mambembe da Olimpíada de que participava a Ana Paula. Mas os jogos eram muito bem organizados. Você percebia que todas as cidades tinham, primeiro, treinado. Os times que se inscreviam treinavam. Você tinha, às vezes, diferença muito grande entre times de tradição num determinado esporte, né? Piracicaba era um time de basquete muito bom. Então você tinha descompassos desse tipo, mas os times que estavam lá, eles já tinham sido selecionados nos jogos regionais, aí você ia para os jogos abertos do interior. Foi ali se revelaram, a Ana certamente participou. Participou, né, Ana?
Sim, sim. Então, você revelava Jogos do craques. interior de Minas, São Paulo, são super organizados. Exato, você tinha o time de Franca, esse que do Hélio Rubens, né, dos irmãos ali que todos jogaram na seleção. Eram bons times, então você tinha o desfile de abertura, era treinado, não tinha luxo, mas eram pessoas que se prepararam para. Agora, meu Deus, se alguém veio dar a ideia, vamos mostrar os bichos, não tem ninguém com um bom gosto suficiente para aproveitar melhor a ideia. Além de botar marmanjos aí, vestidos de ursos polares, não dá, sabe? É aquilo, os circos que passavam por Taquaritinga eram muito mais atraentes. Isso aí tinha, o dono fazia o papel, sempre era a mesma peça, né? Vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. O dono fazia o papel tanto do soldado que batia no cavalo, como de Cristo, tudo bem. Mas era, pelo menos, denotava muito um esforço e uma atenção muito mais interessantes que isso aí. Agora, precisa fazer essa palhaçada. Augusto disse que ideias malucas ninguém tem controle, mas o veto você pode ter controle. Veto, assim ruim, não vai sair. Não passou no bom nível, chora. Não vai sair. Não vai ter. Para. Agora o assunto é o STF. O ministro Gilmar Mendes deu as boas-vindas a Luiz Fux na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, Gilmar Mendes afirmou que o colegiado resistiu ao autoritarismo penal instaurado pela Lava Jato e destacou o papel do grupo na defesa das garantias individuais. A segunda turma consolidou-se como instância jurisdicional fielmente comprometida com a preservação das garantias individuais contra o autoritarismo penal ardilosamente forjado nos auges da chamada Operação Lava Jato. Que discurso de boas-vindas, hein, Ana? Vale lembrar que o ministro Gilmar Mendes estava dando as boas-vindas a Luiz Fux, que agora passa a integrar a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Bom, só pode ser piada, né? Ele disse que agora falou das garantias individuais. Nós temos quantas pessoas reclamando até hoje que os advogados não têm acesso aos autos, que eles não sabem da denúncia. No caso do Felipe Martins, por exemplo, depois da denúncia, outros elementos foram incorporados à denúncia, que já tinha sido aceita pelo Supremo, ou seja, não tem nada de garantia individual aqui sendo respeitada. Ele pode continuar criticando a Lava Jato com a perspectiva que ele tem da Lava Jato, mas não tem nenhuma, as garantias individuais não estão sendo respeitadas. Agora, vai ser um embate interessante, porque o ministro Fux, ele está, de uma certa forma, trazendo a racionalidade de volta, o olhar para a Constituição de volta, que é a única coisa que a gente pede. Nós não estamos pedindo mais leis, mais legislações, mais debate para inventar outras leis em relação ao devido processo legal, a investigações. Nós estamos pedindo, nesse conceito do 8 de janeiro e de tudo relacionado a esse falso golpe, ao suposto golpe, que a Constituição seja respeitada, apenas isso. Mas já as verdadeiras cores do Gilmar Mendes, elas vão ser expostas, né, de uma maneira mais enfática, porque as máscaras, elas já caíram, todas elas. Augusto, vale lembrar que agora a segunda turma formada pelo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e agora Luiz Fux, que já recebeu aí essa enquadrada do ministro Gilmar Mendes. Enquadrada não, eu não acho que foi um recado, só que o ministro Fux, se for coerente, tem de revidar, tem de repelir, essa é a palavra. Se eu fosse o ministro do Supremo, mas eu não sou, se eu fosse o ministro Fux, eu pegaria, na boa, o meu voto, o voto que ele deu,
E durante 12 horas eu repetiria a lição. Olha aqui. Acho que o ministro Gilmar Mendes não entendeu o que eu disse. Então vamos lá. E começaria e leria o voto que ele deu, histórico, porque ali, no Brasil, histórico é contar a verdade. Olha a situação a que chegamos. E leria aquilo, dizendo aqui, expliquei, O que ele explicou? Autoritarismo. Como é que diz? Autoritarismo, qual é a palavra que acompanha? Resistiu ao autoritarismo penal? Autoritarismo penal é o que se faz agora. Esse tipo de promiscuidade entre Ministério Público e magistratura é o que ocorre agora. O Gilmar Mendes foi quem indicou para a Procuradoria-Geral da República o homem que faz aí o que ele quer. E sempre o Procurador-Geral aparece vinculado ao Gilmar Mendes, porque foi cooptado por ele. E uso o verbo cooptar porque é esse que o Gilmar gosta de conjugar quando diz, por exemplo, que cooptou a ministra Carmen Lúcia. Não vai cooptar o Luiz Fux. Eu acho que é tarde, até para o Luiz Fux, se ele pensasse em voltar atrás. Eu acredito no caráter dele suficiente para não fazer isso. E claro, não vai poder ler durante 12 horas, embora devesse, o voto dele. Agora, tem que dizer para o Gilmar Mendes que dispensa conselhos desse tipo, porque o que fez a Lava Jato, repito e repetirei tantas vezes quantas forem necessárias. A Lava Jato, o que mostra aquela troca de mensagens, é apenas, o que não é pouco, a disposição patriótica de juízes sérios e procuradores sérios, a disposição de prender a maior quadrilha, o maior esquema, prender os integrantes do maior esquema de corrupção da história, liderado mais uma vez pelo presidente da República, Lula, e integrado por pessoas, ministros, que hoje o Supremo apoia. E a medida vem acompanhada de outra decisão de Dias Toffoli, que daqui a pouco falamos, que era integrante da quadrilha quando fazia o papel de advogado-geral da União, que é o mesmo papel que pretende que se faça como é que chama o que ia levar o estafeta da Dilma. Messias? O Messias. O Lula quer que ele faça. Ainda não fez porque está em dúvida entre o mato e a capoeira, que é o senador Rodrigo Pacheco. Então, o que o Gilmar está dizendo, ele deve dizer no espelho. No espelho, não dando lição ao ministro e não mentindo para o país, porque o povo que quando é tratado como idiota, sabe reagir. E o ministro Gilmar Mendes, eu torço para que ele viva bastante, para que saiba o que acontece a quem faz o papel sórdido que está fazendo o decano do Supremo nesse momento. Pois é, Silvia, agora a gente tem que aguardar como vai proceder o ministro Luiz Fux, que agora passa a integrar a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Irreparável o comentário do Augusto, e eu ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ele enterrou a Operação Lava Jato. É importante lembrar disso. E é importante lembrar a virada de posição, de opinião do próprio decano da corte que o Augusto citava, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes dizia que a Lava Jato tinha descoberto uma cleptocracia instalada na República pelo PT. E depois, o ministro Gilmar Mendes, quando a Lava Jato se aproxima do Supremo Tribunal Federal, naquela clássica capa da revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai,
que era o apelido de Dias Toffoli, naquele momento acontece uma virada dentro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a partir dali você tem a instauração do inquérito 4781, que é esse inquérito do fim do mundo, aberto até hoje, e naquele momento o ministro Gilmar Mendes muda porque conversas vazadas citam ele, a mulher dele, Guiomar, e outros amigos. Posso citar aqui, por exemplo, Aécio Neves e a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, que chegou a ser presa pela Lava Jato. E naquele momento, a cleptocracia do PT, para o ministro Gilmar Mendes, se torna o germe do fascismo, como ele passou a adotar essa terminologia. Então, acho que esse é o pequeno complemento ao comentário do Augusto, mas é exatamente isso. Quando é que a coisa virou? E aí o Supremo enterrou a maior operação de um tempo em que o Brasil queria se ver livre da corrupção. Diga, Piotr, para fechar. Não, rapidamente, o ministro fala assim que resistiu ao autoritarismo penal instaurado pela Lava Jato e destacou o papel do grupo, eu estou entendendo que ele está falando da segunda turma, né, na defesa das garantias individuais. Então ele está dizendo que a primeira turma não faz. Porque na primeira turma eu tenho um caso de um juiz que julga o acusado que o acusa. Quer dizer, como é que um juiz pode julgar um acusado que o acusa? É um juiz que está impedido. Na primeira turma tem um juiz que era ministro do governo que está julgando agora o golpe que, em tese, ele deveria também combater como ministro da Justiça. Né? Eu tenho uma série de outros casos. Eu tenho um juiz, por exemplo, que não dá acesso aos advogados, aos autos, não deu durante muito tempo. Nós estamos falando o quê? De dificuldades para a defesa, a sagrada defesa que tem o advogado por fazer em nome do seu cliente. Eu tenho uma série de coisas que acontecem, de abusos judiciais. Eu tenho casos, por exemplo, de juiz que manipula, ou que conversa, ou que combina com a prova e quem tem que ser perseguido pelo técnico do TSE, em que depois ele vai julgar no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso, por exemplo, do Talhaferro. Eu tenho uma série de coisas abusivas que aconteceram na primeira turma, que então destoam completamente da segunda turma. Mas tudo é o Supremo Tribunal Federal. Esse negócio de duas turmas é uma bobagem, é uma excrescência. Isso faz mal. Eu tenho um Supremo de 11 ministros. Tudo deveria ser decidido pelos 11, por maioria. Acabou. É assim que funciona. Não, criaram turmas. Ou seja, eu tenho o tamanho da insegurança jurídica no Brasil é que 3 de 11, 3 podem decidir uma situação como a prisão de pessoas agora. Que é o caso, por exemplo, desse caso da trama golpista. 3 estão colocando um ex-presidente na cadeia. Você imagina isso ter acontecido, por exemplo, na época do Collor, do Lula e tudo mais? Até porque o Lula nem chegou ao Supremo, convenhamos, porque era um ex-presidente, foi julgado na primeira instância, na segunda instância, recorreu à terceira instância. Bolsonaro não teve esse direito porque mudaram a regra, o entendimento que deveria ser julgado na turma posteriormente, como denunciou o próprio ministro Fux. Quer dizer, do que ele está falando? Quem que acredita nessa história? Porque eu tenho exemplos muito claros de abusos na primeira turma. Então, ou a segunda turma é exatamente o exemplo de como deve ser o Supremo, e a primeira turma não é. Porque em algum momento o Supremo Pleno é a soma das duas, mais o presidente da casa. A gente segue falando do Supremo Tribunal Federal, mas agora de um outro ministro do STF, Dias Toffoli, citado pelo Augusto aqui. Ele suspendeu o uso de provas da Operação Lava Jato em processos que envolvem a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. A decisão segue o mesmo entendimento do Supremo, que considerou ilegais as evidências obtidas pelos sistemas Drauzes e MyWebDay, operados pela antiga Odebrecht. Nadine, que é casada com o ex-presidente peruano, Ollanta Humala, está no Brasil desde abril, quando pediu asilo diplomático. No Peru, ela e o marido foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, sob suspeita de receberem recursos ilícitos da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2011. Na decisão, Dias Toffoli determinou que o Ministério da Justiça seja notificado sobre a imprestabilidade das provas e proibiu qualquer tipo de cooperação com o governo peruano. Não é essa turma que fala em soberania? O Peru não pode julgar com soberania, né? E com base nas suas leis, a ladra que foi trazida para o Brasil no avião brasileiro, é enviado para isso. Isso não fere a soberania? O Peru foi um dos países mais afetados pelo escândalo do Petrolão,
porque julgou, porque se baseou nas provas, mas provas altamente sólidas, apresentadas aqui também. E porque também no Brasil foram presos, não houve uma única prisão injusta no Brasil. Afirmo que todos os presos pela Lava Jato pagaram pelo que fizeram, parcialmente. Agora, o Brasil vai buscar e o Toffoli chega e diz, essa prova não vale. Nenhuma prova dele pode valer. Porque só começou aquele inquérito do fim do mundo porque a polícia se aproximou perigosamente do amigo do meu pai, cujo nome é Toffoli. Sobrenome. Antônio Dias Toffoli. É ele, o amigo do meu pai. Está aí um envolvido no alto escalão da roubalheira do Petrolão, anulando provas. Deveria ser preso por destruição de provas, por obstrução de justiça. É o que ele está fazendo. Deveriam botar o Toffoli num puxadinho do Supremo, transformar aquilo ali num guichê desses de pagamento e todos os culpados se apresentariam lá para que ele dê bilhões, que é o que ele está fazendo, devolvendo o dinheiro que foi resgatado pelos homens da Lava Jato, nenhum pegou nada para ele. Foi resgatado porque os delatores se dispuseram a devolver parte da fortuna. Nós temos aí, a internet está coalhada de depoimentos. Nós citamos aqui o Renato Duque dizendo: tive encontros com o Lula. O Lula determinou que quem receberia pelo PT é esse cara aí. As provas estão andando além dos poderes da Lava Jato. Se vocês quiserem, dos poderes do Supremo, se vocês quiserem ver até que ponto um ministro é capaz de mentir, vejam depois desse programa, vejam na internet o depoimento de Renato Duque e de Antônio Palocci. Lá eles dizem com todas as letras: o Lula é ladrão. E o Lula nomeou o Toffoli para fazer isso aí. E ele agora acha que também consegue anular tudo que fez a justiça do continente. Agora, isso é caso de prisão. E ele me aparece aí chorando, porque está em meio aos melhores juristas do país. Isso é um bando, não é um Supremo Tribunal Federal. Pois é, Silvio, a notícia não surpreende, né, embora nos cause indignação. A gente tem observado aí esse efeito cascata das decisões do ministro Dias Toffoli, anulando aí todas as provas, decidindo, né, pela devolução de dinheiro de propina nos acordos de delação premiada, e agora esse caso envolvendo a ex-primeira-dama do Peru. E acho que você traz um ponto essencial, Paula, porque, veja, a Lava Jato foi destruída no Supremo Tribunal Federal por 2 ministros, sobretudo. Ricardo Lewandowski, que se aposentou, cruzou a Praça dos Três Poderes e hoje está sentado no Palácio da Justiça do governo Lula, e Dias Toffoli, que continuou o serviço. O Ricardo Lewandowski toma as decisões em relação às pessoas físicas. Então ele solta a bandidagem política. O ministro Dias Toffoli ajuda as empresas, principalmente a Odebrecht. Quando a gente está falando do Peru, o Peru teve 5 presidentes presos. 4 deles, inclusive, chegaram a estar presos no mesmo tempo e um deles se matou. Em relação ao Humala, que você citou no enunciado, ele desviou 3 milhões de dólares, ele pegou e embolsou 3 milhões de dólares. O que é que acontece? A Lava Jato é levada mais a sério nos tribunais de um país como o Peru do que no Brasil. E olha o tamanho do Brasil e o tamanho do Peru. Mas lá não houve destruição de provas. Lá ninguém varreu a Lava Jato para debaixo do tapete para tentar retomar um sistema, que é o que nós estamos assistindo agora. Nós estamos assistindo a volta do sistema. Lá não.
Lá, todos os ex-presidentes, como eu disse, foram presos e saíram da cena política. E hoje, durante sessão da segunda turma do Supremo, os ministros Dias Toffoli e André Mendonça protagonizaram uma discussão. O embate ocorreu no julgamento de um processo de 2005, em que um juiz processou um procurador por supostos ataques feitos numa entrevista. O colegiado analisava se a indenização deveria ser paga pelo agente público ou pelo órgão, no caso, o Ministério Público Federal. Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. E mandou, eu também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Então, Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. Bom, Ana, climão aí na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ocorreu na sessão de hoje aí essa discussão entre o ministro Dias Toffoli e também André Mendonça. No bloco anterior nós trouxemos ali o discurso de boas-vindas do ministro Gilmar Mendes, né, para o ministro Luiz Fux, que passou a integrar agora essa segunda turma, e mais um embate aí entre os ministros na sessão de hoje. Paula, na verdade, eu vejo essa discussão como música para os nossos ouvidos, porque nós estamos cansados daquela coisa toda, dos altos elogios, e um elogia o outro, e mais Vossa Excelência, o cabelo do senhor está lindo, e olha, estávamos cansados daquilo, porque parecia um clube. Parecia um clubinho, todos ali se elogiando o tempo inteiro, fora dos autos. Eu acho que é difícil a gente escolher um ponto da primeira turma, do STF, da segunda turma, que tenha chamado mais a atenção nos últimos anos. Eu acho que todo mundo tem alguma memória, mas para mim, difícil esquecer aquele momento em que os ministros estavam na primeira turma conjecturando, falando sobre a pena do presidente Bolsonaro, entre risadas. Vossa Excelência, eu coloquei 3 meses a mais, eu coloquei 26 anos e 3 meses, e Vossa Excelência colocou 27 anos, então eu vou chegar até... Eu vou fazer aqui, vou abrir uma exceção e vou concordar com Vossa Excelência. Finalmente, nós estamos vendo discordâncias, nós estamos vendo debates, nós estamos vendo o que nós queríamos ver, porque se eles têm uma Constituição que é um norte jurídico e ela não está sendo respeitada, ou decisões que, porventura, elas possam trazer alguma discussão jurídica, até pelo devido processo legal, se foi respeitado ou não, a Corte estava completamente perdida nessa coisa da autoafirmação o tempo todo. Então, Paula, eu não vejo nem como um embate ou como uma discussão, mas como música para os nossos ouvidos, cansados daquela patota se autoelogiando o tempo inteiro e a Constituição e o país sendo colocados em segundo plano. A gente não sabe muito bem em que contexto se deu essa discussão entre os dois, mas o embate é importante, né, no Supremo. É o que a Ana falou. Eu sugiro que a gente consiga a continuação da gravação para saber o que diz o Toffoli diante da leitura literal do voto dele, que fez, e voltaremos ao assunto.
A gente precisa ter mais contexto, né, a respeito aí dessa discussão. Que o André Mendonça disse, eu estou lendo. Estou lendo, eu exato. não estou colocando... Em resposta, o senhor está colocando palavras no meu voto, na minha boca. O senhor deturpou o meu voto. Não, se ele está lendo literalmente, então... Exatamente. Ou alguém transcreveu errado. Enfim, mas é importante essa citação do André Mendonça. Vamos tentar entender melhor, mas ele disse, eu estou lendo, não estou colocando palavras nenhuma que não existam no texto. Bom, aí é fácil saber o que está escrito, né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do inquérito que investiga moradores envolvidos na retirada de corpos da mata após a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O ministro também intimou o delegado responsável pelo caso a explicar o motivo da abertura do inquérito, que apurava possíveis crimes de vilipêndio a cadáver e alteração de cena de crime. A decisão foi tomada no âmbito da DPF das Favelas, processo relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Moraes também solicitou relatórios da operação, laudos de morte e informações de inteligência que embasaram os mandados contra integrantes do Comando Vermelho. Na decisão, Moraes afirmou haver divergências entre as informações prestadas pelo governo do Rio e outros órgãos e também determinou ao Conselho Nacional do Ministério Público que envie dados sobre a atuação do Ministério Público Federal em relação a este caso. Ana, ontem nós comentamos bastante a atuação do ministro Alexandre de Moraes, né, exigindo a apresentação de relatórios, justificativas por parte do governo do Rio de Janeiro, e chama atenção agora a suspensão justamente desse inquérito. Eu acompanhava logo que foi deflagrada essa mega operação no Rio de Janeiro, o secretário da Polícia Civil do Rio falando que abriria um inquérito justamente para investigar essas pessoas que teriam ali contato com os cadáveres, né, mexido nos corpos, alterado, tirado as roupas, arrastado esses corpos. Claro que tudo isso faz parte de uma cena, né, de uma operação da Polícia Federal. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.